Oi, tudo bem? Então, estamos aqui para a aula 47, quase terminando esse bimestre. Essa semana eu peguei um pouco mais leve, vocês estão fazendo prova, né? Então, vamos para uma aula de OPE, tá? O empreendedor brasileiro. Quem já ouviu falar em empreendedor ou empreendedorismo, né? Então, é isso que o OPE, esse livro, vem, o objetivo dele, né? É, é esse, né? Saber o que é um empreendedor para que vocês, no futuro, né? Aqui nós já falamos sobre nomes, então, profissões, certo? E hoje vamos falar sobre o empreendedorismo, projeto de vida, certo? Esse Léo Freiman, para os pais que me assistem aula aí junto com vocês, tem no Facebook, no Instagram, o que criou esse livro, né? O autor desse livro é o Léo Freiman. Então tem muita coisa bacana, vídeos bacanas sobre esse assunto do livro, ok? Então vamos lá. Vamos ver o que é um empreendedor brasileiro. Você sabe o que é empreendedorismo? Olha quantas perguntas. E ser empreendedor, o que significa? Você se considera empreendedor? Então vamos lá. Então, o que é um empreendedor? Então, as pesquisas aqui no Brasil mostram que o brasileiro é um excelente empreendedor, principalmente agora com a pandemia, né? Muitos que às vezes perderam o emprego tiveram que se virar e às vezes se viraram um empreendedor, porque brasileiro tem muita ideia, né? Ideia é o que não falta. Imaginação, ideia, o brasileiro é muito criativo, né? Tem gente que até brinca, né? Que o brasileiro inventa umas coisas que aí tem gente que coloca assim, aqueles memes, né? Ah, e agora vai para a NASA, né? Lá para os Estados Unidos, porque para a NASA só vai gente inteligente e criativo, né? Então, o brasileiro aqui é muito criativo, tá? Então, olha lá, o empreendedor é capaz de ter uma ideia. Mas não é só ter a ideia, ele tem que concretizar, ele tem que colocar aquela ideia em prática, tá? Então, olha lá, uma pessoa que é um empreendedor, ele é um desbravador, ele é corajoso, ele é empolgado, é apaixonado, antenado, né? Principalmente hoje em dia com a internet, aí precisa estar sempre antenado. O que dá para fazer? Dá para fazer um aplicativo, dá para fazer delivery e sempre antenado, independente, não ficar dependendo dos outros e uma pessoa lutadora, tá? Isso é um empreendedor, né? E é isso que nós pretendemos ensinar a vocês, né? Que vocês sejam pessoas empreendedoras no futuro, né? Que tenham um projeto de vida, tá? É importante ser um empreendedor do bem, não para fazer coisas para o mal, né? Que seja uma coisa, você tenha ideias para coisas para o bem, não para ideias para o mal, né? Fazer coisas certas dentro da lei, ok? E outra coisa também que hoje em dia muita gente preza muito pela natureza, né? Então tem que ser um empreendedor que pense na natureza, né? Por exemplo, antigamente, para fazer um produto, ficava testando em animais. Hoje, muitas empresas não fazem testes em animais porque judia do animalzinho, coitadinho do ratinho lá, né? Então, isso é preservar a natureza, não desmatar, essas coisas assim, preocupados com a natureza também, tá bom? Então, agora nós vamos ver aqui, ó. Nós vamos ver uma história, assim, quem sabe o que são essas bolinhas aqui? Essas bolinhas aqui, as meninas sabem bem, são miçangas. Essas miçangas são para fazer pulseirinha, colarzinho, dá para fazer um monte de coisa, dá para fazer bordado com isso aí. Eu fiz uma época bordado com miçangas, dá para fazer chinelo, enfeitar o chinelo lá com as pedrinhas, tá? Então, essas são as miçangas. Nós vamos já ver uma história sobre as miçangas. E aqui, ó, isso é empreendedorismo. Olha lá. Elas tiveram a ideia de vender suco de limão, ou uma limonada,
né? E aí sim elas vão ganhar um dinheirinho, tá bom? Então isso é ser empreendedor. Agora nós vamos lá na página 30 do livro do OPE, tá? Essa página 30, eu já expliquei aqui, falando lá, mostrando aquela página, né? Então, nós vamos agora para uma história de empreendedorismo. Então, vamos lá, na página 31. Ué, por que não está aparecendo a 31 aqui? Ah, tá aqui. Vamos lá. Então, aqui ele pergunta: você sabia que você pode ser um empreendedor? Veja esse exemplo. Então, talvez com o exemplo vocês entendam melhor o que é ser um empreendedor, tá? Então, empreendedor é alguém que tem uma ideia, certo? E vai botar aquela ideia para funcionar. Vai vender aquilo que inventou, né? Mas para isso tem muitas coisas, né? Assim, vou vender limonada lá, mas é um dia só. Mas eu vou ganhar dinheiro com isso para eu sobreviver, né? Então, tem que pensar bem. Então, aqui, conheça a história de Ana Carolina, de 12 anos, e Arthur, de 9, que são sócios e vendem seus produtos para amigos e vizinhos. Quando são sócios, os dois se juntam e aí, hoje nós ganhamos R$ 10, 5 para mim e 5 para ele, tá? Mais ou menos isso. É lógico que não é bem assim, mas é mais ou menos assim. Então vamos ver a história dos dois. Miçangas, sagu, pães, flores artificiais e sabonetes. Aos 12 anos e 9 anos de idade, Ana Carolina e Arthur Benato já colecionam mais experiência que boa parte dos empreendedores tradicionais. A ideia do primeiro negócio surgiu como uma necessidade de distrair Ana Carolina. Há 3 anos, ela foi diagnosticada com uma doença rara, chamada Síndrome de Kawasaki, que provoca aneurismas nas artérias. Então, é uma doença que ela tem que cuidar, né? Na oportunidade, ela teve que ficar em casa, em repouso, por mais de 40 dias, tá? Tivemos de inventar uma maneira de distraí-la, relembra a mãe, Janaína Benato. Matriculei a Ana em um curso de miçangas. Com o passar dos dias, ela foi comprando mais matéria-prima. Matéria-prima é a miçanga, o fio, né, para poder fazer, tá? Fazendo contato com as coleguinhas para vender aquilo que produzia enquanto se recuperava, relembra. Ao ver a irmã criar seu pequeno negócio e ganhar seus primeiros trocados, o caçula Arthur também quis entrar na brincadeira. Então, esse texto, essa história, foi retirada da Gazeta do Povo, que é no jornal, né? Quem escreveu foi Pedro Brodbeck. Irmãos mostram trabalho de gente grande. Então, isso é ser um empreendedor. Teve uma ideia, vamos fazer pulseirinhas, colares e vamos vender. Tá? E ela ganhou um dinheirinho, uns trocadinhos com isso, e o irmão entrou porque viu a irmã ganhando dinheirinho, vamos ganhar também, ok? Então, isso é ser um empreendedor. Vamos lá. Você conhece alguém que seja empreendedor? O que é uma pessoa empreendedora para você? Procure o significado da palavra empreendedor no dicionário e escreva-o a seguir. Então, empreendedor, vamos lá. Vamos ver se a letra não está muito grande hoje. Ixi, imagina se não. Vamos jogar isso aqui no lixo. E vamos diminuir a letra. Vamos lá. Agora ficou melhor. Então, empreendedorismo empreendedorismo nada, é empreendedor, Roberta. É aquele que idealiza. Idealiza é que tem ideia, tá? Concebe e realiza novos projetos
Serviços e negócios. Tá? Então, o empreendedor é aquele que idealiza, que tem a ideia. Ele concebe, ele monta, ele realiza aquele projeto, aquela ideia que ele teve. Né? Então, ele tem pode ser serviços. Serviços, por exemplo, o que é considerado serviço? Uma oficina, por exemplo, é um serviço. Tá? Vou arrumar o carro, é um serviço. Vou arrumar a moto, vou trocar o pneu, isso é um tipo de serviço. Tá? E negócios, né? É um negócio. Vou fazer bolachas para vender. Tá? Então, agora nós temos a história do Roberto Burle Marx. O Roberto Burle Marx nasceu no dia 4 de agosto de 1909, em São Paulo. Desde pequeno, manifestou vocação para as artes plásticas, através de desenhos e pinturas. Aos 18 anos, em viagem para a Europa, decidiu se tornar pintor, após visitar uma exposição de Van Gogh, que vocês já conhecem, né? Lá também conheceu a coleção de plantas brasileiras do Jardim Botânico de Dahlem, em Berlim, que não sei se é assim que se fala, mas é em Berlim, que inspirou ao voltar para o Brasil a criar jardins com plantas brasileiras, em vez dos jardins tradicionais de inspiração europeia. Em 1932, foi convidado pelo urbanista Lúcio Costa a fazer seu primeiro jardim em uma residência em Copacabana em 1934, como diretor de parques e jardins em Pernambuco, começou a fazer jardins públicos. São mais de 2.000 projetos paisagísticos de sua autoria pelo Brasil e em outros países, dentre eles o Parque do Flamengo, os Jardins do Palácio Gustavo Capanema e o Calçadão de Copacabana, no Rio de Janeiro, os Jardins do Complexo da Pampulha, em Belo Horizonte, e o Paisagismo do Palácio Itamaraty, em Brasília. É possível conhecer mais a vida e a obra do paisagista por meio de uma série de documentário, Expedições Burle Marx, exibida originalmente pela TV Brasil. Em cada episódio destaca-se uma faceta de Burle Marx, o colecionador incansável de plantas, o visionário do paisagismo como arte moderna, o botânico autodidata e um dos precursores da defesa do meio ambiente no Brasil. Certo? Então vamos voltar lá. O que é um urbanista? Olha aqui as palavras que estão em destaque. O urbanista é um profissional que trabalha com o planejamento das cidades. Tá? Autoria refere-se ao autor, quem criou aquela obra. Tá? Autoria. Paisagista. O que é um paisagista? É um profissional que planeja e cria espaços como áreas verdes e jardins. Tá? Autodidata. O que é um autodidata? Autodidata, que aprende sozinho, sem a ajuda de outras pessoas. Tá? Ele era um botânico, porque para ser botânico, geralmente ele precisa estudar. Geralmente não, precisa estudar. E aí ele é um botânico autodidata. Ele aprendeu a ser botânico sozinho, sem a ajuda de ninguém. Precursores. Um dos precursores da defesa do meio ambiente no Brasil. Precursor é aquele que vão à frente, que se antecipam algo futuro, tá? Algo que ainda vai acontecer, mas ele já começou antes que os outros pensassem em fazer aquilo, tá? Então, olha aqui. Vou mostrar para vocês um jardim do Burle Marx aqui, ó. Vamos lá. Deixa maior. Aqui. É um dos jardins, olha, ele era paisagista, ele que faz que ele projetou esses desenhos, esse lago aqui, a plantação das palmeiras, né? Esses caminhos, isso ele que fez o projeto, tá? Então, isso é ser um paisagista, tá? Aí aqui tem a foto dele, tá bom? Ele se fantasiou aqui, ó, com as folhas, ok? Então, esse é o paisagista famoso, tá?
Então diz assim, letra A. Copie do texto as palavras e expressões que você acha que estão relacionadas ao empreendedorismo. Então, olha lá. Por exemplo, as palavras que estão relacionadas com empreendedorismo, por exemplo, é criar jardins com plantas brasileiras. Nossa, que bonito que ficou isso. Criar jardim com plantas brasileiras se relaciona ao empreendedorismo. E eu não coloquei ponto final e agora não vou conseguir colocar, porque esse negócio aqui é difícil de mexer. Vamos lá, acho que vou conseguir. Vamos lá. Ponto final. Consegui. Isto. Bom, aqui diz assim, converse com seus colegas, né? Mas não dá. Quais são as características do paisagista Roberto Burle Marx? As características dele é que ele é inovador, que tem ideias novas, né? Ele era, né, um inovador. Opa. E criativo. Tá? Se vocês colocarem no Google lá o nome dele, né, ou só Burle Marx, você vai ver vários jardins que ele fez, né? Eu mostrei um ali, tá? Então diz ali. Também poderia ser colecionador incansável, visionário do paisagista, autodidata, um dos precursores, tá? Mas eu vou colocar só esse, tá ótimo, tá bom? Ah, não, mentira. Não é isso. Não é isso nada. As características dele é inovador e criativo. Esquece, era daqui que eu estava falando. Tá, tem problema. Vamos lá. Ele começou sua coleção de plantas aos 6 anos de idade. O que podemos aprender a partir da vida dele? Né? Então, olha lá. Por exemplo, tem criança que começa a cantar lá pelos 4, 5, 6 anos e depois vira cantor. Tem crianças que às vezes escrevem músicas, né? E nem imagina que depois vai fazer sucesso. Então, o que podemos aprender a partir da vida dele? Ele era uma pessoa criativa, ele era interessado, né? E depois, quando a gente se torna adulto, podem nos ajudar, tá? Então, esses interesses que nós temos quando crianças, né? Tem gente que gosta de animais, aí depois, quero ser veterinário, né? Sim, é isso mais ou menos que vocês pensam, né? Então, quando nos interessamos por algo na infância, eu coloquei acento, infância, isso pode nos ajudar na vida do, do, e então é isso. Depois vocês vão ver que na próxima página tem um poema que se chama Cara Pintada. Quem puder ler, leia, tá? Olha aqui, ó. Cara Pintada na 34 e 35 da Maria Líbia Naves Pepe, tá? Leiam esse poema, é bom ler poema, tá? Um palhaço não é só colocar o nariz
vermelho. Tá bom? Então, uma boa aula para vocês, boa prova. Um beijo a todos e até a próxima.